Paz, queridos. Amém? Que clima gostoso, né? Hoje o apóstolo não está, Arthur, Rafael, eles são, como é que chama a pessoa que faz Enem? Enenitas? Ou candidatos? Eles são candidatos hoje, e aí tiraram um tempo para ficar em casa, e eu creio que será, como diz Arthur, que cortou o cabelo. Arthur está de cabelo curtinho. O fim de uma era. Arthur vai fazer 18 anos, e aí ele está apostando, né, que esses 18 anos, quando rodasse meia-noite, muitas coisas vão mudar na vida dele. Só que não, né, gente? Amém? Domingo, hoje, né, nosso culto. Amanhã, a oração aqui na igreja, nossa intercessão. Quarta-feira, nosso culto. E domingo, novamente, nós estaremos aqui. Terça-feira, nós temos o estudo bíblico, que o Williams vai começar agora a ministrar sobre a igreja apostólica. Então, eu acho interessante que nós possamos acompanhar, para a gente entender, né, toda essa estrutura que Deus tem formado e Deus está falando desse novo tempo, entender o que é a igreja apostólica. Amém? E hoje eu queria conversar com vocês acerca de algo que o Senhor já há alguns dias vem ministrando no meu coração, depois da graça, mas falando de algo muito sério, sobre a nossa mente, sobre a estrutura da nossa mente, tá? Mas nós vamos entender na palavra, porque o Senhor fala conosco na palavra. Ele nos explica as coisas da nossa vida, né, Eugênia? A Eugênia disse que, como eu não posso sair do lugar, que eu fico assim, que se eu pudesse, eu ia em cima das pessoas, assim, né, Eugênia? E o Senhor está nos explicando algumas coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis foi um texto que me chocou bastante. E eu quero dividir isso com vocês. Não para vocês ficarem chocados, mas para agora vocês ficarem conhecedores da palavra. Amém? 1 Reis 11, que começa assim: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Mulheres, 1 Reis 11, a partir do 1, tá? Tudo bem? Amém? Amonitas, edonitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Olha o que o cabra tinha, uma só já é muito problema, gente. O cara tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres... cadê? Me perdi. Suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astorete, deusa dos Sidônios,
e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos seus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho eu o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. E isso, de fato, aconteceu. Tá? O filho de Salomão veio a falecer, aí num capítulo corrente, aí vocês vão ver que Salomão faleceu, o seu filho assumiu o reinado, mas não ficou com as terras totais de Salomão, que vocês sabem que tinha uma fortuna incalculável, ficando apenas com uma pequena parte, digamos que 10% de toda a fortuna de Salomão. Não diz a palavra 10%, não, eu que estou acrescentando. Né? Mas ficou apenas com a tribo de Israel. Então, diante de toda a fortuna, diante de tudo que Salomão tinha, o servo dele foi quem assumiu o reinado e deixou apenas que o filho de Salomão, um dos filhos de Salomão, assumisse a tribo de Israel, e essa tribo é o que foi governada pela raiz de Davi. E, na verdade, Deus só concedeu para que a genealogia de Salomão perpetuasse no reinado por causa de uma aliança que Deus havia feito com Davi, e por causa do coração de Davi, da vida e da semente de Davi. Então, uma vez que Deus lhe promete, Deus não vai voltar atrás. Deus tinha dito que daria, mas Deus não deu tudo, por quê? Por causa do coração de Salomão. Gente, e só que nós conhecemos Salomão como o homem mais sábio de toda a Bíblia. E esse homem mais sábio de toda a Bíblia, ele não ouviu a Deus em toda a tua plenitude. Por quê? Porque o Senhor já tinha advertido de quê? Que nos relacionamentos, a nossa tendência é ir fazendo alianças. E essas alianças, Deus está dizendo, cuidado com as alianças que vocês fazem. Por quê? Porque essas alianças, elas não são só de corpo, elas são alianças de espírito e de alma. Então, o teu espírito fica fragmentado e a tua alma também fica fragmentada. Eu nem vou entrar na questão do corpo, tá? Então, foi o que aconteceu. E o Senhor falou bem assim, não façam essas alianças, porque vocês vocês irão perverter o coração de vocês. Por quê? Porque não há uma forma de você amar a dois senhores. Ou você há de amar um senhor, ou você há de amar outro senhor. Amém? Então, foi o que aconteceu. Salomão, né, um homem que amava muitas mulheres e que tinha 700 problemas. 700 mulheres, certamente 700 problemas, né, gente? Imagine que, eu acho que ele passava, assim, décadas da vida dele, que ele hoje experimentava e a próxima ele só ia experimentar na década seguinte, porque 700 mulheres, 300
princesas, não sei quantas concubinas, então vamos combinar que ele hoje via uma e tinha outras que ele via uma vez e não via nunca mais. Mas queria tudo ao seu bel prazer, porque a questão de Salomão era a quantidade. A questão de Salomão era não guardar e não vigiou para não perverter o teu coração. Porque as alianças, queridos, Deus adverte, não há uma possibilidade de você não perverter o teu coração. Por quê? Porque dividiu. Porque está em cima do muro. E o muro não pertence ao Senhor. O Senhor não é dono do muro. O Senhor é dono do território inteiro. Mas se você sobe no muro, significa o quê? Que você não tomou uma decisão. Significa que você ainda está meio barra, meio tijolo. Amém? Então, o que é interessante? Nós lemos esse texto e vocês vão ver que Salomão, ele pecou na carne. Amém? Mas porque ele pecou na carne, ele fez uma quebra de aliança no espírito com Deus. E porque ele fez uma quebra de espírito com Deus, o que foi que Deus tirou dele? A vida? Não, Deus não tirou dele a vida. Deus tirou dele fortuna? Não. Deus tirou dele território. O que eu quero dizer com isso? É que as nossas escolhas, a gente imagina que são apenas escolhas de alma, são escolhas momentâneas. E Deus está nos ensinando nessa manhã que as nossas escolhas, elas determinam quem é o Deus da tua escolha, quem é o Deus do teu coração. E é muito interessante porque lá, quando Salomão falece, que o filho dele vai herdar o trono, aquela coisa toda, aí começam algumas guerras. E é muito interessante que as guerras do Antigo Testamento, eles não brigavam querendo um tomar terras do outro. Eles brigavam querendo tomar territórios do outro. Por quê? Porque cada território tinha um Deus. Então, eles não levantavam a bandeira do rei, eles levantavam a bandeira de quem era o Deus daquele território. Vocês estão entendendo? Então, o que aconteceu com Salomão? Quando Salomão perdeu as terras, o território, diz a palavra que o povo passou a não mais amar e nem adorar o Deus de Israel. Mas o povo passou a amar e adorar os deuses das princesas do reinado ao qual havia um Deus naquele lugar. Ou seja, eram muitos deuses e não mais o Deus de Israel. Então, isso quer dizer que quando eu tenho escolhas, as minhas escolhas trazem consequências. E essas minhas consequências são consequências territoriais e espirituais. Por quê? Porque aonde você está, ali é um território do Deus que você serve. E isso é muito sério. Por quê? Porque a palavra fala que a nossa briga é em principados e potestades. O fato é que os principados e potestades, gente, não está falando de demônios. Por quê? Porque agora a gente não luta com demônios. Por quê? Porque nós conhecemos a Jesus. Nós nascemos de novo. Nós temos um revestimento. E o diabo, ele sabe, e ele conhece esse revestimento que nós temos. E o mundo espiritual conhece esse revestimento. Mas diante dos principados e potestades, o que vai acontecer? Os principados e potestades, eles querem lançar, na verdade, sobre a vida da gente uma cultura. Eles querem lançar sobre a nossa estrutura, sobre o ambiente que nós vivemos, o Deus deles, e não o único Deus. Porque se eu estabeleço uma cultura, a tendência é que, se eu sou de Itabuna, a tendência é que eu comece a falar disjunto. Sendo que no vocabulário, no dicionário, não existe a palavra disjunto, né, gente? É coisa de regionalismo. Assim como 3 horas de relógio. Não existe outra hora sem ser de relógio. Não é isso? Então, são coisas regionais, por quê? Porque fazem parte da cultura daqui.
Então, quando nós habitamos um lugar, a tendência é o quê? Que a gente intronize, que a gente aprenda sobre a cultura daquele lugar. Amém? Vocês estão entendendo? Então, se eu adquiro com muita facilidade a questão da cultura, igual o idioma, né? A gente vai para o Rio de Janeiro, chega lá, volta falando ali na esquina. Sendo que nós não falamos esquina, nós falamos esquina. Não é nem esquina, é esquina. Né? Ou esquina. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com a cultura do nosso ambiente. E essa cultura, como aqui a gente tem uma cultura que escuta assim, aqui é assim, eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Temos uma cultura aqui que a gente fala que é o demônio de Gabriela. Então, a potestade Gabriela, gente, não tem isso na Bíblia, em nome de Jesus, estou falando para a nação, por favor, né? Mas só para ilustrar o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, na verdade, se eu estou me familiarizando com a cultura, eu vou trazendo essa cultura como uma verdade para a minha vida. Amém? E se a gente for prestar atenção, esses deuses que Salomão fez, essas alianças, que tem Astorate, Milco, anotei. Astorate, Milco e Quemos e Moloque. Tá? Então, eu fui dar uma pesquisadinha nesses rapazes. Esses rapazes não são demônios, certo? Eram entidades, deuses da cultura, né, daquelas nações. E engraçado que essas nações, para cultuar esses deuses, elas tinham uma forma de prestar culto a esses deuses. Astorate, por exemplo, era considerada a deusa da fertilidade. Então, todas as suas imagens cultuadas, ela tinha um órgão sensual, assim, sexual bem avantajado. Por quê? Porque ela representava a deusa da sensualidade, da sexualidade. E como se prestava culto a Astorate? Fazendo sexo, tanto no culto quanto nas montanhas. Então, se a gente for trazer Astorate para o tempo de hoje, a gente vai entender o quê? Que é normal. Quem é que não transa? Qual o problema? Fora da cultura é quem não transa. Fora da cultura é quem tem essa mentalidade arcaica de que namora e não precisa, negócio que namora e não transa, isso é coisa de crente, gente. Isso não faz parte da cultura, isso é moderno, isso é atual, porque, afinal de contas, todo mundo faz isso. Isso faz parte de uma cultura não de Itabuna, mas de uma cultura mundial. Porque automaticamente eu namoro, eu tenho que naturalmente fazer sexo. Qual o problema? Se eu sou casado, se eu não sou casado, isso é só um detalhe. Por quê? Porque faz parte da cultura mundial, que diz lá em Efésios 2, que quem comanda essa cultura mundial são os príncipes do ar, que detêm toda a cultura, diz a palavra lá em Efésios 2, toda a cultura do sistema mundial, quem coordena não é Deus, é o príncipe do ar. Amém? Às vezes a gente vai falando assim e fica assustador. Mas calma que Jesus já veio, gente. Vamos chegar em Jesus. Amém? Ok? Então, o que eu quero dizer para vocês é que Moloque, quando eu tinha que prestar culto a Moloque, eu fazia sacrifícios de crianças. Então, hoje, o que a gente vê é a quantidade de crianças morrendo, ou seja, sendo sacrificadas. E a gente acha que só é uma mera coincidência.
Por quê? Porque a gente esquece do mundo espiritual. A gente vive nesta terra com a impressão de que tudo é só isso. Que nós somos árvores apenas e que nós só teremos um fim quando morrermos e acabou. Morreu, acabou. Não temos mais nada, não temos uma perspectiva de uma vida eterna, né? De um encontro com o Senhor, de um renovo. Não, apenas acabou. O importante é que a gente viva nesta terra e aproveite muito. Isso é verdade? Só que não. Isso faz parte de uma cultura mundial. Para quê? Para que eu mergulhe nessa estrutura e o meu coração vai ficando pervertido ao Senhor. E quando o meu coração vai ficando pervertido a esses deuses, eu vou me distanciando do Senhor. E vai se formando na minha mente uma fortaleza. E vamos pensar o que é fortaleza, que, por exemplo, para você chegar aí fora e dizer que sexo antes do casamento, isso é abominável aos olhos de Deus, o que vai acontecer? As pessoas vão rir de você. Elas vão falar assim, gente, você viu Delvânia? Poxa, como é que pode? Uma mulher tão bonita, tão moderna, tão atual, falando uma bobagem dessa, Joyce. Por quê? Porque é abominável aos olhos humanos. E cada vez mais, quando eu digo para essa pessoa que realmente isso está errado e que o Senhor abomina, a estrutura da mente das pessoas, elas não acreditam nessa informação. Por isso que quem tem o poder de convencer as pessoas é o Espírito Santo. Mas é através da nossa vida que nós nos dispomos a estar servindo ao Senhor em missão para conquistar o outro para Jesus, é que esse outro vai sendo convencido pelo Espírito Santo. Porque não é por muito falar, não adianta você ficar batendo boca, não adianta você ficar insistindo, porque quem vai lhe convencer, eu não tenho o poder de convencer ninguém. Eu não derramei sangue por ninguém. Quem faz isso? O Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça, porque quando o Espírito Santo entra, é ele que vai dizer, olha, o que você está fazendo é pecado. Porque se o Espírito Santo não convencer, gente, não é pecado, é cultura. Tem aquela história assim, é comum, mas não é normal. Então, trair no casamento é comum, mas não é normal. Sonegar imposto é comum, mas não é normal. Entre outras coisas. Por quê? Porque isso é cultura. E as pessoas, diz a palavra que os olhos das pessoas, a mente, elas estão cegas para a luz do Evangelho. Por quê? Porque a estrutura da mente está altamente arraigada em deuses que não o Deus de Israel. Amém? Vocês estão entendendo? E eu ficava perguntando ao Senhor, tudo bem, o Senhor está me explicando sobre o Antigo Testamento, mas eu preciso chegar no Novo Testamento. O Senhor precisa trazer essa revelação para mim. Amém? E aí, ele, como bom pai, vamos lá abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Segundo Coríntios 10. Olha que legal. Vamos ler? O fato é que uma vez que nós aceitamos Jesus, o fato é que nós estamos andando contra a cultura do mundo, nós estamos em guerra, é selva. Amém? Então, nós estamos em guerra, ok?
Vamos lá. 2 Coríntios 10. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, nós não estamos na carne? Não estamos aqui vivendo no mundo, misturado com essa cultura, não é isso? Andando na carne, não militamos segundo a carne. Por isso, a necessidade da nossa mente está cativa ao Senhor. Porque se não tiver cativa, eu vou militar na carne. Gente, isso é igual 2 mais 2. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, Deus está falando aqui, Paulo está dizendo, que 2 coisas acontecem quando eu milito na carne. Quando eu milito na carne, eu estou com a minha mente em fortaleza e em altivez. Olha que coisa. Vamos pensar em fortaleza. Gente, fortaleza a gente vai se reportar a um castelo. Amém? Então, dentro desse castelo tem toda uma estrutura que fica um rei que comanda todas as estratégias desse castelo. E todo o castelo, ele é formado de muralhas muito altas. Para quê? Para proteger o que está dentro. Dizendo aqui, que essas fortalezas que nós formamos na nossa carne, e aí essa fortaleza, o Senhor está dizendo, que são as fortalezas da nossa mente, ela nos dá 2 coisas. Ela nos faz sofismas, nos tornarmos pessoas, né, que praticamos o sofismo e também somos altivos. O que é sofisma? Sofisma é aquilo que parece ser, mas não é. Então, o Senhor está dizendo que nossa estrutura da mente é tão arraigada, coisas dos principados e potestades desses deuses de lá de trás, e eu fiquei perguntando ao Senhor, mas esses deuses, eles foram do Antigo Testamento. Como é que esses deuses chegaram aqui no Novo Testamento, nos tempos atuais, se Jesus já veio? Eles vieram cortados espiritualmente por uma atitude de Jesus, no mundo espiritual. Mas na tua mente, não na sua, Joyce, em nome de Jesus, mas na mente daquele que tem a estrutura da mente que é sofista. É sofista, gente? Sofista e altivo, esses deuses chegam até os tempos de hoje. Por quê? Porque a Astorate está vivíssima, Moloque está vivíssimo, porque o sexo é bom mesmo, porque sacrifício de criança não tem problema, são só crianças morrendo, são só um monte de crianças que estão envolvidas nas drogas, crianças que elas não vão alcançar a maioridade, elas não serão adultos, elas não formarão famílias. Gente, isso é terrível. Então, como é que essas potestades, elas chegaram no tempo de hoje? Trazidas por quem? Por nós, pelo povo, pela mente, pelo conhecimento da vida. Olha Salomão, o homem mais sábio de todos. Qual o problema? É só um amor, gente. Afinal de contas, se eu amo, Deus abençoa.
Qual o problema? Deus pode abençoar tanta coisa. Gente, Deus não abençoa do jeito que vocês estão achando. Deus abençoa aquilo que é lícito, aquilo que está na palavra. Aquilo que está fora da palavra é só uma vontade nossa, é só uma estrutura da nossa mente. E que isso nada tem a ver com Deus. Mas a gente vai criando histórias e dizendo que Deus abençoa. Porque, afinal de contas, gente, Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é justiça. E nessa manhã, Ele tem interesse de nos informar sobre essas coisas. Por quê? Porque Ele quer destruir as fortalezas da nossa mente. Ele não quer mais que vocês adorem, ou eu adore, Astorate, nem Moloque, nem Milco. Nós não levantaremos altares a deuses que não vale a pena. Quem vale a pena sobre a nossa vida? Deus, o único, o Yahvé, o Abba, o Adonai. É Ele, o que deu Jesus, o que derramou sangue, o que conquistou, o que tem uma palavra só. Gente, Salomão pecou horrores contra Deus. Deus tinha dado uma palavra. E ele ficou firme em cima da palavra que ele deu, mesmo Salomão tendo debandeado para o lado dos outros deuses. A verdade é essa. E Deus ficou ali firme. Por quê? Porque Ele é um Deus de uma palavra só. Ele não é um Deus que tem variação. Ele não é um Deus que se move às circunstâncias. Ele é um Deus para a eternidade. Ele é um Deus para arrancar as fortalezas da mente. Ele é um Deus para te mover conforme a vontade dEle. Mas você tem que deixar Ele entrar. E quer ver uma coisa sobre esse sofisma e essas fortalezas? Que o diabo, como é que ele vai agir? Como é que esse principado vai agir? Trabalhando sobre os nossos pensamentos. Quer ver? Joyce vai ser ordenada profeta. Eu acho que eu não tenho condição. Eu acho que eu não sei, mas profeta? Não tem nada a ver comigo. Não, Deus não ia escolher amigo. Igual a mim, né? Vocês lembram da história? 2 anos Deus chamando para ser pastora. E eu dizendo, não, espera um pouco. Espera só um pouquinho. Aí na madrugada que eu vou ser ordenada pastora, eu pergunto para ele assim, Deus, por que você me escolheu? Porque afinal de contas eu estava dialogando com ele, porque eu estava duvidando do que ele estava querendo comigo. Aí duvidando, mas ao mesmo tempo aquele sentimento de carência, querendo que Deus dissesse assim, escolhi você, amada, porque você é uma mulher forte, você é uma mulher convicta, uma mulher poderosa. Não, quando eu fui perguntar para ele, por que o senhor me escolheu? Isso é comum. Falei, meu Deus, porque Deus ele não tem interesse de ficar alisando as nossas feridas. A minha necessidade de ouvir Deus falar, que Ele tinha me escolhido porque Ele tinha um propósito comigo, eu queria ouvir, não era o propósito, eu queria o elogio, porque eu tinha que ser a pastora, porque eu tinha que ser uma mulher, não sei o que, não sei como, não sei o que. Por quê? Porque isso faz parte da estrutura da nossa mente, a tal da carência, a tal do desejo de sermos colocados em altares como deuses, em sermos, adorados, em sermos devotos. Gente, Deus está dizendo nessa manhã, eu vou quebrar tudo hoje. Vou quebrar tudo hoje. Vale quebrar cadeira também, viu, Célio? Vou quebrar tudo hoje. Por quê? Porque eu tenho intenção de não deixar nenhuma pendência com você. Deus tem intenção de destruir toda a fortaleza da tua mente. Deus tem intenção de que você viva plenamente o teu propósito, o teu chamado, para que você não tenha um fim como o de Salomão. Para que a tua família, os teus filhos, não tenham o fim dos filhos de Salomão. E acima de tudo, Deus tem proposta para a sua vida eterna. Proposta de eternidade.
E Deus quer romper com essas fortalezas. Então, comecei dizendo, dentro dessa fortaleza eu começo a negação daquilo que Deus fala comigo. Por quê? Porque eu não me vejo. A cultura do qual eu fui criada, a cultura do qual eu fui educado, a cultura, o principado potestade, ele sabia e ele conhece o meu potencial. O que ele faz? Ele monta a estrutura para que eu viva dentro daquela estrutura, para que a minha mente fique cativa àquilo ali. E aí eu me tornarei um adulto com a mente cheia de fortalezas, sem acreditar em quem eu sou, sem acreditar que eu sou filho, sem acreditar que eu fui chamado para habitar a casa de Deus. Eu fui chamado, você foi chamado para habitar a casa de Deus. Você também foi chamado, aqui diz a palavra em 2 Coríntios, para quebrar as fortalezas, tanto suas quanto daqueles que estão ao teu redor. Então, há uma estrutura jurídica, jurisprudência, né? A jurisdição espiritual, essa cultura espiritual que não faz parte, né, de Deus, mas que faz parte do príncipe do ar, para que você fique cada vez mais estruturado na mente e se perverta ao propósito de Deus. E aí, de tanto que a mente está tão estruturada, eu fico tão ferido, eu estou tão machucado, eu estou tão distante, às vezes, daquilo que Deus está falando comigo, que eu crio uma barreira para que eu não venha sofrer. Aí eu me torno alguém altivo. A altivez dentro da igreja. A altivez. Gente, a pessoa ferida, ela se distancia de coisas e de pessoas para que ninguém venha tocar nela, para que ela não venha se machucar de novo. Eu fazia isso com muita propriedade. Eu fiz isso recentemente. Vocês conhecem a minha história com relação à partida da minha mãe e ao comportamento do meu pai. Foi o que eu fiz. Me revesti de que homem nenhum mais me machucaria. E aí comecei a me distanciar do meu marido. Por quê? Porque certamente ele ia me machucar, ele é homem. E a mente da gente vai fazendo essas negociações, não se engane. Não se engane com os teus pensamentos para que você fique pervertido à vontade de Deus. A intenção é essa. A intenção é que os teus pensamentos se pervertam à verdade de Deus. Há uma verdade de Deus. E a verdade de Deus diz a palavra, muitas vezes, que você é filho. Filhos não são escravos. E a estrutura das fortalezas é que você pense que é escravo. Viva como escravo. Se comporte como escravo. Sinta como escravo. E morra como escravo. Só que Deus, sabe o que Ele fez? Ele mandou Jesus. E Jesus quebrou tudo isso. Jesus rompeu com essa estrutura. Mas você vai ter que romper a estrutura que está dentro de você. Porque nas regiões celestiais já estão conquistadas. Agora é a sua parte. É a sua parte. É a sua porção. E eu vou te dizer, mudanças causam desconforto. Mudança, você passa pelo período da negação, não posso, não quero assim, por que com fulano não é assim, só comigo? E você começa a trazer essas negações para você. Não quero isso, não quero aquilo outro, não posso. Tem um tal de não posso. O que nós não podemos em Deus? O que nós não podemos em Deus? Em Deus nós podemos tudo.
Nós só não podemos quando nosso coração está pervertido. Às vezes você está pedindo, não acontece. Por quê? Porque você só se voltou a Deus para pedir aquele momento. Mas o seu coração não está contínuo em Deus. Por quê? Porque a tua mente está pervertida. A estrutura da tua mente não foi rompida. Mas quem é que tem o poder de romper a estrutura da tua mente? Você. Como é que eu vou vencer esse principado e essas potestades? Se está tão estruturado, como é que eu vou romper isso dentro de mim? Duas formas. Está na palavra. A palavra. Por quê? Porque é ela que tem poder. Tem como eu romper a estrutura da minha mente sem ler a palavra de Deus? Porque se eu não leio a palavra de Deus, eu estou sendo influenciada por quem? Pela mesma estrutura cultural dos príncipes e das potestades. Eu estou nadando, e estou no mesmo lugar. Então, como é que eu vou destruir fortalezas? Na palavra. Me alimentando da palavra. Lendo a palavra. Gente, a palavra é a palavra de Deus. E ela diz que é ela que vai te libertar. Então, não adianta eu não ler a palavra e achar que eu vou ser liberta. Porque existe um pensamento, uma cultura. E para eu mudar essa cultura, eu tenho que me alimentar do dono da cultura. Se eu não me alimento do Deus dessa cultura, eu estou sendo alimentada de uma outra forma, gente. Não existe dois comandos. Ou você se alimenta de uma forma, ou você se alimenta de outra. Isso é fato. Isso não é achismo de pastor. Isso não é hábito de igreja. Isso não é coisa de crente. Isso é da palavra. E vamos combinar que é lógico. Como é que eu mudo uma estrutura? Colocando outra. E a estrutura que eu preciso colocar dentro da minha mente, de quem tem que ser? De Deus. Como é que eu vou botar? É pela profecia de fulano, pela profecia de fulano, pela palavra do pastor, pelo TTT do culto? Não. Pela palavra. Tudo que você absorve no culto é bom para você conhecer, anotar e chegar em casa, ó, e mergulhar no que você ouviu. Você tem que ser igual o crente de Bereia. Pega o que você está ouvindo e confronta com a palavra. Porque é a palavra que vai lhe dar o arroz com feijão, queridos. É Ele que vai lhe fazer forte. É Ele que vai lhe dar músculo, estrutura. Fora isso, é blá, blá, blá. É principados e potestades. É cultura do príncipe do ar. Aquele que opera o poder mundial. Ó, é de Itabuna, gente? Não. Mundial. Amém? Qual outra forma? Vida de oração, queridos. Gente, é a mesma coisa assim, ó. Sou casada com o Williams. Para eu ser casada com o Williams, além do papel, porque assim, eu posso ser casada aqui, morando em Itabuna, e o Williams morando lá em Itaperuna. No papel, nós somos casados. Mas a intimidade, o relacionamento, só se forma como? Convivendo. A gente se buscando. A gente se arranhando. A gente tendo atrito ferro com ferro. Para quê? Para a gente ser edificado.
para a gente amadurecer, para a gente crescer. E com Deus não é diferente. Amém? Com Deus é a mesma coisa. Ela vai sair para fazer o Enem. Vai agora, né? E eu quero orar por você, antes de você sair. Chega aqui na frente, por favor. Que mais alguém vai fazer Enem? Não? Só ela. Se os meninos e todo mundo lá em casa estiver ouvindo, e aqueles que vão fazer Enem também. Gente, estende suas mãos para cá. Pai, nós apresentamos a tua filha. Esse é um dia importante na vida de todos aqueles que vão fazer Enem, Deus. Ela está aqui representando, Senhor Jesus, essas pessoas. Então, nós declaramos a tua presença. Nós declaramos mente cativa ao Senhor, que tenha pensamentos do Senhor naquele momento de marcar as questões. Que todo o propósito de Deus não seja arrancado, mas que se cumpra sobre a tua vida e de todos aqueles que irão fazer Enem, em nome de Jesus. Que haja calma, que haja tranquilidade, em nome de Jesus. Eu vou falar para você o que eu falei para Arthur hoje de manhã, tá? A sua vida não depende do Enem, a sua vida depende de Deus. Tá? Então, muita calma, por quê? Porque toda a tua vida não depende daquilo, depende de Deus. E você tendo Deus, tudo aquilo que você tocar, prosperará. Amém? Vai com Jesus. Tchau, vai com Jesus, Célio. Amém? Célio, depois você pega o finalzinho da palavra, porque eu vou fazer uma dinâmica, tá? E eu quero que você vivencie isso também, tá bom? Amém, gente? Então, vida de oração. Palavra e oração. Porque eu leio o comando e depois eu desenvolvo relacionamento. Se relacionamento tem como? Não. Como é que eu ia fazer Arthur e Sofia se eu não tivesse um relacionamento com o Williams? Ia fazer como? Pela fax? Pela impressora? Não dava. Então, coisas que são geradas, precisa ter intimidade. Ninguém gera nada sem intimidade. Ninguém gera mente transformada sem palavra e sem intimidade com o Senhor. Vou repetir. Sem isso é só balela. É só cultura. É só sofisma, finge que é crente, mas não é. Diz que é, mas não é. É só balela. Amém? E eu fico pensando assim, eu anotei assim, vida de oração, a comunhão com o Espírito Santo, somente Ele pode revelar qual é a sua fortaleza. Porque todos nós temos fortaleza. Todos nós temos deficiência em alguma coisa. Muitos de nós ainda nem abriam as caixinhas para Deus. Por quê? Porque dói. Porque machuca. Porque abrir caixinha para Deus é a mesma coisa de você se colocar, ó, na parede para... Mas eu quero te dizer, Deus não vai fazer isso com você. Ele não vai fazer isso com você. Mas Ele também não tem intenção que você fique como está. Então, o que Ele pode fazer? Curar. Destruir fortalezas. Arrancar a altivez. Tirar o comando do príncipe do ar e botar o comando dEle. Porque Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Amém? Eu fico imaginando, se é Ele que pode revelar as nossas fortalezas, tem coisas que nós sabemos, mas nós não confessamos nem para Deus. Não tem? Tem coisas que a gente sabe, mas a gente nem ora. Deixa lá, quietinho, porque nem Deus pode saber, como se Deus não soubesse de nada. Não é verdade? Então,
Eu quero que vocês agora fiquem de olho fechado. Vocês que estão nos assistindo também, eu quero que você fique de olho fechado. Aleluia, Deus. Gente, eu vou fazer isso com vocês, porque foi o Senhor que mandou. Ontem eu até conversava com Monique, e eu achei muito interessante daquilo que o Senhor já tinha falado. O Senhor levou ela a fazer isso lá. E o Senhor pediu que fizéssemos aqui. Para aqueles que leem a palavra e que têm os momentos de oração. Porque destruir fortalezas é para aquele que se submete à palavra e que se submete à oração. Porque se você não lê a palavra e você não tem momento de oração, é importante que você não faça isso. Por quê? Porque diz a palavra que para eu tirar uma fortaleza, eu preciso colocar aquele que é o maior sobre todas as coisas. Aquilo que está em nós é maior do que qualquer outra coisa. E se eu não me liberto definitivamente, volta 7 vezes mais. Amém? Não é assim? Então, feche seus olhos. Faça de conta agora que o teu espírito, ele está do lado de fora do teu corpo agora. O teu espírito está do lado de fora do teu corpo agora. E ele está, assim como Deus, observando as tuas fortalezas. Então, nessa hora, eu quero que você seja o seu espírito e que você veja você praticando as tuas fortalezas. Eu quero que você não deixe nada roubar a tua atenção nessa hora. É importante que somente você e Deus. E que também você não tenha vergonha de se expressar, se isso te causou dor, de gritar, de gemer, de rir, de fazer o que você quiser. Mas o Senhor, Ele quer quebrar as tuas fortalezas agora. Então você vai estar do lado de fora, vendo você praticando as tuas fortalezas. E você vai descrever aí no seu cantinho para Deus o que você está sentindo ao ver você praticando esta fortaleza. Como você se sente praticando essa fortaleza? E como você acha que Deus se sente vendo você praticar? Oh, Deus. Veja esse momento. Que você faça uma oração ao Senhor nessa hora. Que você diga para o Senhor que essa fortaleza, ela não mais pertence a você. Diga para o Senhor, se assim o seu coração é desejoso, de estar limpa pelo sangue de Jesus, de ser transparente para o Senhor e deixar que essas fortalezas, elas não façam parte mais da sua vida. Se está doendo, diga para o Senhor, Deus, está doendo. Se está envergonhada, diga para o Senhor, Deus, eu estou com vergonha. Se você está insegura, diga para Deus, estou com medo. Fala para Deus, mas não guarda dentro de você isso. Tenha a intenção de ter a sua mente cativa àquele que é o teu dono, que é Deus. O teu coração é do Senhor. E a tua mente não se perverterá aos deuses desse século.
porque a tua vida pertence a Deus. As tuas atitudes e pensamentos pertencem a Deus. O teu coração, o teu espírito é daquele que o criou. Deus, o único Deus. E você é devota de Jesus, aquele que conquistou você na cruz, aquele que libertou você dessa fortaleza aí que você briga com ela. Ele já libertou você. Ele já arrancou do inferno as amarras que te aprisionam. Ele já arrancou. Não é teu mais. Diga para você mesmo agora: eu sou livre. Eu sou livre por aquele que me amou. Eu sou amada pelo amado da minha alma. Eu sou querida pelo meu amado. Eu sou desejada pelo meu amado. Eu fui criada com um propósito, e é esse meu amado que vai me direcionar ao meu propósito. Nenhum outro Deus tem o poder de fazer isso. Porque eu sou livre. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vocês conseguiram se ver praticando suas fortalezas? Gente, eu me vejo sempre. Conseguiu, Alan? Conseguiu se ver, Eugênia? Não? Gente, isso é tremendo. Por quê? Porque o Senhor é Ele que revela para a gente. É Ele que vai nos trazer a revelação de como nós estamos. É Ele que vai trazer a revelação do que está faltando. Não para nos acusar, mas para nos curar. Para nos reposicionar no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada. Gente, isso traz um peso. Amém, Deus. Amém? Vou ficar de pé. Meus tangedores aí. Amém, Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Oi. Amém. 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 Amém, Deus. Amém. Nós concordamos com você e ligamos na terra para que seja ligado no céu. Amém, Deus. Amém, Deus.
Amém. Amém, Deus. Amém. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a teu nome, Jesus. Amém. Amém. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, mas quando eu escutar de todo o Amém. coração, obedecerei. Amém, amém. Mas Deus tem visto esta luta. Deus tem visto. E os olhos do Senhor não estão alheios. Eu posso me completar. Amém. Amém. Eu posso me completar. Onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Amém. Aos teus pés. Onde eu posso ouvir tua voz. Isso aí. Amém, Deus. Amém. Onde eu Amém. posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Amém. Amém. Aos teus pés. Amém. Posso ouvir tua Amém, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Amém. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Amém. Aos teus pés. Amém. Amém. Cura meu coração. Amém. Em tua vontade. Pois só a tua vontade. Amém. Amém, Posso me Jesus. completar. Posso me completar. Amém. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Amém. Leva onde eu posso Amém. ouvir tua voz. Amém, Jesus. É verdade, Deus. Posso ouvir tua Isso é igreja, Senhor. Isso é igreja, Pai. Isso é igreja, Senhor Jesus. Amém, Deus. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Amém. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Amém, Deus. Leva onde eu posso ouvir É verdade, tua Deus. voz.
Amém, Deus. Glória a Deus. Amém, Deus. Onde eu posso ouvir tua voz aos teus pés. Amém. Amém, Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. É verdade. É verdade. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Pai. Amém. Amém. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Amém, Jesus. Amém. Aos Amém. teus pés. Aleluia, Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Meu Jesus. Amém, Deus. Amém. Me leva pra perto de ti. Hã? Amém. 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 Engraçado. Amém. 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 É isso mesmo, a palavra é limpo. Porque quando eu orava e eu me preparava para esse momento, Deus falava comigo que Ele quer usar as coisas de fora para limpar o que está dentro, para que o que está dentro saia. Por quê? Porque Ele não valoriza o que está fora. Ele quer mesmo é o que está dentro. Deus não tem acordo com a aparência. A aparência é sofisma, parece, mas não é. E não fique achando que Deus não está vendo o que você não é. E o mais importante é que você seja para Deus e não para as pessoas. Então Deus está limpando de dentro para fora. De dentro para fora. Foi essa a palavra. Ele está limpando de dentro para fora. Amém? De dentro para fora. Ele sabe o que é e o que não é. Ele sabe. Mas Ele tem interesse que você seja. Ele não é teu acusador. Ele é teu pai. Ele é teu pai. Ele não é o acusador da tua vida. Ele é aquele que traz o conserto. Ele é aquele que traz o que está errado, Ele faz novo. Ele não conserta assim, com emendas. Ele faz novo. Porque Ele tem interesse que você seja. Simplesmente seja. E persevere em ser. E busque ser. Que não há outro caminho. Nós fomos chamados e criados, forjados no sangue de Jesus para sermos. E nós estamos perseguindo ter. Deus não nos chamou para ter. O que você tem é se Deus permitir que tenha. Foi Deus que deu e não você que conseguiu. Gaste seu tempo em ser. Em ser. E não em ter. Em ser. Porque se você for, Deus vai acrescentar e conceder
os mais requintados desejos da tua mente. Coisas que Deus sabe que você nunca nem pediu. Porque é assim que Deus faz. Enquanto você está se esforçando para ter, você está deixando de ser. E está perdendo tempo, estruturando uma mente onde a palavra de Deus não está entrando. Onde a vontade de Deus não está prevalecendo. Então que sejamos. Que simplesmente sejamos. Sejamos tudo para Deus. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo culto desta manhã, pela palavra, pelos romper das fortalezas que o Senhor concedeu nesta manhã. Eu vejo uma corrente desatada. Eu vejo um elo assim, ó, quebrado. Pelos olhos da fé eu creio que grandes coisas o Senhor fez nessa manhã. Fez em nós aqui, fez em quem está nos assistindo, naqueles que ainda irão assistir. Deus está fazendo. E Ele vai continuar fazendo porque é a palavra dEle. Não foi porque a gente está aqui falando, não. Não é por causa da gente, não. Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com Ele. Porque o que nós falamos aqui, nós falamos a palavra dEle. Porque é ela que tem o poder de desatar todo nó, de quebrar toda fortaleza e de levantar o único Deus, o nosso Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada pela vida de cada um. Obrigada pela vida de Eugênia, sua casa, sua irmã, seu filho, seu cunhado. Senhor Jesus, obrigado pela vida de cada um de nós. Que venhamos gastar tempo, gastar nosso tempo, que não é gastar, é nos envolver com o que é valioso para Deus, com o que é valioso para a vida de outra pessoa que tem a mesma fortaleza estruturada e que você agora sabe qual é o segredo para romper. O segredo são 3: Jesus, a palavra e tempo de oração. Você sabe qual é a receita. E você agora é um embaixador de Deus. Você que ouviu essa palavra, você tem um compromisso com a sua mente, com a estrutura da sua mente e com todos aqueles que você se relaciona. Mas é em amor. É em amor. Porque Deus não é acusador. É em amor. Amém? Obrigada. Ide em paz todos. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que tenha permissão, a nossa permissão, para romper as nossas fortalezas. Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Fala. Eu estava escrevendo, mas aí foi na hora que a apóstola pediu para a gente fechar os olhos. Aí eu parei de escrever. Que eu falei aqui acerca de Jesus ter se humilhado até a morte de cruz e tal. Aí quando eu estava sentada ali, aí ele me falou que é necessário se humilhar. E Eugênia agora se humilhou, não só diante de Deus, mas diante da gente também, né? E aí eu me lembro que a gente usa muito que os outros, que, tipo assim, a pessoa que vai nos humilhar, que a gente precisa deixar, mas não, a palavra diz, aquele quer se humilhar, a quem se humilhar, quem se deixar ser humilhado será exaltado. Né? E aqui diz também, que foi a palavra que eu falei na hora do louvor, que porque Jesus se humilhou, o Pai o exaltou.
né? E aí eu me remeti ao nosso estudo bíblico, a questão do diagnóstico que vem dele. Então, a partir do momento que a gente se humilha diante dele, ele nos exalta no tempo dele. Ele nos exalta da maneira dele e no tempo dele. Então, realmente é um tempo de se humilhar perante o Senhor. Amém? Amém. É aquele culto que não acaba, né, gente? Mas não vai acabar, não. A gente vai no mesmo espírito para casa. A gente vai viver tudo isso e ruminar isso dentro da gente. Que você fique incomodado. Você que está aí ouvindo. Que você seja incomodado pelo Espírito. Todos nós venhamos sair daqui agora incomodados. Eu profetizo que você nem durma. Você fique incomodado em quebrar as suas fortalezas e ajudar o teu irmão a quebrar também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.